Aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal depois de muito tempo, mais ou menos uns 8 meses desde o último vídeo. Só que em vez de abranger mais temas de astronomia e história, eu vou abranger hoje o tema mais assim, história misturado com um pouco de doenças e um pouco de medicina. O que eu vou falar hoje? Sobre a peste bubônica. Bom, o vídeo vai demorar um pouquinho, pois foram quase 100 anos dessa doença ter espalhado pela Europa medieval. Então, só na Europa medieval isso daí já teve muita catástrofe. Só na época que ela foi a mais... Esse foi o período que ela mais durou. Ela teve outros surtos. Meu Deus, essas maracutacas não param de piar. Enfim, vamos começar. A peste bubônica, ela já estava surgindo, que ela foi ficando mais grave. Mas, João, o que é essa peste? É uma doença, assim, hoje você não deve conhecer muito bem, porque ela está muito pouca, você não tem ideia, está muito pouca. Só no Brasil, eu acho que em um ano, mais ou menos, 2, 3, teve só que em 1000 e poucos casos. Só isso, mais nada. E na Europa medieval era 3.000 casos por dia. Você tem ideia? Mas enfim, o principal motivo disso é que... não dá pra ver. Acaba a tinta ali. Enfim, a sujeira. Como assim a sujeira? Era que na época medieval a Europa era um chiqueiro. Porque não importa, porque assim, tinha gente que não escovava o dente. Na verdade, todo mundo não escovava o dente. Acho que nem escovava naquela época. Ninguém tomava banho. Tinha como tomar banho, mas era mais cultura deles mesmo, porque tinha cultura que, tipo, só podia tomar banho em maio. Não sei se era maio, era algum mês do ano que eles tomavam banho, porque era mês de casamento. Eles tomavam banho. Mas do mesmo jeito não adiantava de nada. Os indígenas nos deram hábito de tomar banho. Enfim, essa doença, ela se espalhou muito pela Europa. E pra vocês terem ideia, em 4 anos ela já assolou França, Alemanha, Inglaterra, parte da Inglaterra, na verdade. Para ser mais exato, a Europa inteira, até mesmo a parte da Rússia que ficava na Europa. Então essa doença em apenas 4 anos. E o primeiro passo de contar uma história sobre uma doença é como ela surgiu e onde ela surgiu. Essa pandemia da Covid começou onde? Na China. Foi. E há muita hipótese de que veio da China, porque, do nada começou a aparecer 1 milhão de casos, então, não tinha muito bem como balancear de onde veio. Mas tá meio óbvio, porque naquele tempo, principalmente a China e outros países da Ásia eram muito países de comércio. Suas zonas comerciais. Tinha uma rota chamada Rota da Seda, que era uma rota que muita gente usava para fazer comércio, levar mercadorias para todos. Só que navios, naquela época não era muito limpo, não. Vocês têm ideia, andava rato, essas trevas, andava um monte de coisa nojenta dentro dos navios. As mercadorias levavam comida já tá infectado, porque andava um monte de rato dentro do barco. É sério, tinha um monte de rato dentro do barco. Dentro dos barcos, de tudo que eles usavam, tinha cheio de rato. Mas enfim, vou contar uma história aqui. Essa história era da China, se eu não me engano, foi ocorrendo na parte da China lá na parte da Ásia. E isso daí foi uma das primeiras cidades a ser assoladas pela peste. Vou chamar de peste bubônica porque é peste negra, mercado negro, é um nome muito depreciativo, triste, essas coisas. Então não vou abranger muito esse nome, vou falar mais peste bubônica. Enfim, alguns guerreiros, existia uma pequena aldeia,
com uma cidadezinha pequena ali, que tinha uns muros, uma cidade medieval praticamente, uma cidade medieval, imagina aí, gente. Então, essa cidade, ela estava sendo atacada por um povo guerreiro, só que eles não o exército desse povo era muito grande, e não tinha como essa aldeia, cidade aí, essas coisas aí, se defender desse ataque. Então, era só esperar o pior. Só que a sorte veio abrangendo pro lado desse povo. Porque os inimigos começaram a surgir vários casos misteriosos de soldados, comandantes, sargentos daquele exército do exército invasor, estavam sofrendo. Na verdade, a maioria já estava morrendo, né? Só que esse exército não era muito burro. O que eles fizeram? Como a cidade era cercada de muros, eles não podiam invadir assim frontalmente. Então, olha a vantagem. Então foi gerado uma das primeiras armas biológicas da história. Não estou falando tipo de uma bomba que lançava. Não, era literalmente uma catapulta que lançava um cadáver infectado. Então, esse povo guerreiro lançava vários corpos infectados dentro da cidade. E assim, e como todo mundo ia lá perto dos corpos, essa doença se espalhou muito rápido. E assim, foi começando. Aí, só que esse povo tomou a pior decisão da história. Foi pra Itália. E os navios dele estavam carregando um monte de coisa. E todo mundo estava se infectando. Vocês têm ideia? Meu Deus, o povo não verificava. Não verificava se estava com a doença. Eles só correram para a Itália, direto. Aí vocês devem ter imaginado. Como ninguém tomava banho, ninguém fazia nada. Deu o que deu. Todo mundo começou a pegar a doença e era muito misterioso, porque médicos tentavam descobrir o que aquela doença fazia. Alguns sintomas da peste eram o seguinte: febre, calafrios, e esses são os sintomas iniciais. Febre, calafrios, etc. são os sintomas iniciais da doença, quando a bactéria começou a se instalar no corpo da vítima. E, assim, quando a doença estava avançando, como estavam aparecendo bubões, são enormes bolhas, que pareciam literalmente no pescoço, na axila ou na virilha. E aí, esses bubões eram enormes bolhas que poderiam até chegar ao tamanho de uma maçã. Desse tamanho aqui, mais ou menos. Era muito grande. E assim que deu o nome de peste bubônica. Mas, João, por que chamam também de peste negra? Outra curiosidade. Esses sintomas só apareciam no corpo depois da morte. Na verdade, esse sintoma começava a ficar muito forte quando a pessoa estava prestes a morrer, quando ela estava assim, no leito de morte, quase morrendo. Então acontece tipo assim, a doença matava em torno de 3 a 4 dias. Se a pessoa sobrevivesse, a 3 a 4 dias ela estava curada. Se ela não sobrevivesse nesses 3 a 4 dias, ela estava com a peste. Então era isso que acontecia. Então isso daí não tinha muito o que fazer mesmo. Cachorra, para, pelo amor de Deus. Então, não tinha muito o que fazer. Aí, outro sintoma é o seguinte: quando a pessoa estava em seu leito de morte, algumas partes como pés, mãos e outras partes do corpo começavam a ficar pretas, necrosavam. E assim, mesmo depois da morte, ficava esse sintoma de necrosma na pele. E daí se originou o nome peste negra. Outra coisa é que a peste bubônica, como eu falei no início do vídeo, se espalhou muito rápido. E outra coisa, mas só o povo pobre, de camponês, vivia e ficava com a doença? Não, o povo nobre também. Como assim, João?
pegavam? Eles eram ricos. Tinha coisa. Primeira coisa, eles tinham armazéns. Pelo amor de Deus, eles tinham uns armazéns que aquilo lá era infestado de rato. Aí o rato infectava a comida, aí as pessoas comiam a comida, ficava com a peste. Então eles podiam ter muro que quisesse, eles não iam ter nenhuma defesa contra essa doença. E essa doença, você vê como ela foi perigosa. Ela assolou ela matou mais de 22 milhões de europeus em um período muito curto de tempo. Tipo, menos de uma década. A doença teve, esse tempo começou a ficar muito... Foi, em 10 anos, 20 anos, eu falei aquela idade de lá errada, que era no século, eu ia falar década, só que falei errado, eu falei século. Falei errado. Isso aí principalmente aconteceu no período da Idade Média. Ou seja, entre lá de 1000 e pouco, por aí, nessas épocas. Assim começou a se espalhar muito rápido. Só que o motivo disso é porque o pessoal não tinha hábitos de higiene, como eu falei também no começo do vídeo. Eles não tinham. E os médicos também não tinham muitos métodos, né? Agora vamos entrar em alguns detalhes sobre a Bíblia. Então, se não quiser muito ficar sabendo desses detalhes, pode pular, à vontade. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles se encaixam perfeitamente. Nesse sentido. Que isso daí encaixou perfeitamente na Europa. O primeiro cavaleiro é a fome. A fome representava, pois em algum período o clima da Europa começou a mudar muito. E assim, uma grande fome se instalou na Europa, causando milhões de mortes. O segundo cavaleiro, a guerra. Onde isso daí foi representado na Guerra dos 100 anos. Então, aí vem a confusão lá que eu falei que a doença durou um século, só que na verdade era uma década, porque eu estava lembrando dessa parte. Que assim, a grande guerra de um século entre os ingleses e os franceses que lutavam, que começaram a se espancar e lutar por um século e pouco. Praticamente mesmo um século e pouquinho, praticamente. E o terceiro cavaleiro, chegava a peste. A peste matou mais de 20 milhões de pessoas. Que essa peste é representada como a peste bubônica, como eu falei também. Ela matou em torno de 20 milhões de europeus. Então, foi uma catástrofe enorme. E agora o quarto cavaleiro, a morte. Que piorava tudo que já estava. Já estava ruim, piorou. E como o pessoal sabia que o vilarejo estava infectado, que não estava sei o quê, estava assim. Então, tinha uma pessoa que assim, era um doutor com máscara de tucano. Meu Deus, esse nome é muito idiota que eu dou. Esse nome aí não faz nenhum sentido. Pelo amor de Deus, parecia muito um bico de tucano. É uma máscara com um bico pontudo, enorme. E eles usavam um manto negro. Assim, era uma coisa muito de medo. O pessoal não sentia-se alegre, assim, quando aquele médico chegava. Sentia medo, porque eles sabiam que quando aquele médico chegava, o vilarejo já estava condenado. E esses médicos não faziam muita coisa, né? Eles eram proibidos de praticar medicina, os que queriam ajudar não podia. E os que enganavam. Os que enganavam, tinha uns que enganavam. Eles tiravam dinheiro dos pobres para conseguir. Eles vendiam remédios falsos. Acho que não tinha nenhum efeito. Eles vendiam remédios falsos. E outro, isso quando eles só apareciam para contar mortos e doentes. Eles não faziam nada, eles só estavam lá por estar lá. Ele só tinha existência. A existência dele só causava medo. E outra coisa, os
os cadáveres. Meu Deus, quando as pessoas começaram a ter óbitos muito grandes, quando começou a ter óbito, as pessoas paravam de ser enterradas em cemitérios, porque eles ficavam muito lotados. E assim começaram a ser enterradas em valas. Só que nem isso começou a mais ser usado. Os cadáveres só eram amarrados com pano e cordas e deixavam no meio da calçada, no meio do pano. Tá nem aí o povo, não tá nem aí. Tá nem aí. Deixava os cadáveres no meio da rua. Só que foi passando o tempo, a peste começou a baixar. Baixou um pouquinho. Vai baixando, porque o povo começou a ganhar sentido na vida e começou a usar mais as técnicas de higiene dos árabes, como lavar as mãos antes de comer, tomar banho. Hábito simples, né? De se limpar. E assim a doença foi baixando. Até um período do século XIX, onde teve mais um surto da doença em Londres. Onde praticamente 3/4 da população londrina foi morta. Sim, praticamente 3/4 da população. 3/4. Então, divide a população londrina em 4 partes. E acaba com 3 partes. Então, essas 3 partes foram as pessoas que morreram. Então, só uma dessas 4 partes sobreviveu. E, a partir daí, dessa época aí da Europa medieval, até o século XIX, começou a ter pequenos surtos, porque em alguns vilarejos eles não tinham muitos hábitos de higiene. E isso era muito prejudicial. Só que tinha gente que tinha consciência naquela época. Tinha um vilarejo que um exemplo era que alguns vilarejos eles pegavam algumas rochas e colocavam vinagre nos pequenos buracos nelas. E colocavam moedas dentro desses buracos. Assim, viajantes distantes que passavam em frente, pegavam essas moedas molhadas em vinagre, porque o vinagre eles achavam que era um desinfetante naquela época, e deixavam alimentos. As pessoas faziam tipo um comércio a longa distância, como se estivesse comprando pela internet, como a gente faz hoje em dia. A doença chegou no Brasil, sim. Ela chegou num período, no comecinho de 1900, por aí. Ela começou e chegou no começo no começo do século XX. Assim, assim destruindo muita parte da população mais baixa, população mais pobre. Essa doença foi muito perigosa. E ainda tem mais surtos. E ainda isso teve um surto gigantesco no Brasil. Só que isso só assolou a população que não tinha muito pobre, era muito pobre mesmo. Só que não durou muito tempo, porque depois aquelas campanhas de lavar as mãos, as campanhas de higiene, essas coisas, estavam ficando mais fortes, assim ajudavam, e assim a doença foi diminuindo, até o ponto que está hoje, onde as pessoas estavam tendo muito poucos casos. Como eu falei, hoje em dia no Brasil, em um ano tem 1000 casos, abaixo de 1000 casos. E tipo, muita pouca gente morre. A outra é curada porque, né? E tem outras maneiras, tem como detectar a doença em seus estágios primários. Ao contrário da época medieval, onde a doença já era detectada nos estágios só avançados, ou seja, não tinha muito o que fazer. E uma outra curiosidade sobre a peste bubônica, sobre essa história aí da peste, foi por aí que surgiu o termo quarentena. Como assim, João? Foi basicamente o seguinte: navios que chegavam em algumas partes lá da França, se eu não me engano, da França e outros países lá da Europa, eles tinham que ficar aportados 40 dias no mar, assim, sem entrar dentro do país, para verificar se nenhum membro da tripulação estava com peste. Ou seja, eles ficavam 40 dias no mar, só esperando para eles serem permitidos entrar ou não. Se caso algum membro não estivesse com a peste,
tivesse com a peste, eles tinham que dar meia volta. Mas eu acho que isso nem aconteceu, porque até lá, até esses 40 dias terminarem e eles serem infectados, todo mundo já está infectado e, né? Então, basicamente, atualmente, a peste não tem se espalhado. E a peste bubônica abriu asas para novas áreas da medicina. Pois assim, a medicina ficou muito mais avançada, como hotéis e hospedarias oferecendo serviços de medicina, novos aparelhos medicinais surgindo, e essas coisas. E assim, a peste foi sumindo, mas como não há maneira de extinguir a peste bubônica. Como assim? A peste ela não pode ser extinguida, pois ela se originou dos roedores. Ou seja, não tinha o que fazer. Ou é extinguir todos os roedores, ou ficar com a peste. Mas como ela está muito baixa hoje em dia, não tenho muita preocupação sobre isso. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva e deixe like aí. Então, falou e tchau!